Olá, aventureiros, sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. The Legiones Astartes são o exército mais mortífero da humanidade. Foram forjados geneticamente para serem rápidos, brutais e sem piedade. Forjados para suportar os rigores das batalhas físicas e mentalmente. Zonas de batalhas que fariam um soldado comum chorar e tremer é só mais um dia comum para os adeptos Astartes. Podem lutar durante semanas, sem quase nenhum descanso, não precisam parar para comer, pois sua Power Armor injeta diretamente os nutrientes e energéticos necessários para que continuem em combate. São conhecidos como os Anjos da Morte. Hoje falaremos sobre os Imperial Fists, ou Punhos Imperiais, conhecidos como os Pretores da Terra. A 7ª Legião fora formada por jovens da Terra, que passaram pelo exaustivo processo de se tornar um Astarte. Durante a reconstrução da Terra, depois da conquista do Imperador sobre os Tecnobárbaros, a 7ª Legião ajudou a construir nada menos que 600 cidades e fortificações. E por décadas lutou ao lado de outras legiões, conquistando e submetendo outros mundos ao Império Humano. Depois de descoberto seu primarca no mundo moribundo de Winwit, Rogal Dorn, ele se juntou à legião. Rogal Dorn viu potencial em sua legião e sabia que poderia melhorá-la e moldá-la em um exército poderoso. Formou 30 regimentos, iniciando com os homens vindo de seu planeta, e por 160 anos moldou os Imperiais Fists à sua própria imagem. As vitórias que conquistaram vociferavam a excelência dessa legião. Disciplinada, a 7ª Legião se provou excepcionalmente eficaz. Rogal Dorn se provou um gênio das artes da guerra e um estrategista monumental, embora fosse um primarca frio e sem humor. Tornaram-se especialistas em guerras de cerco e destruidores de fortificações. Seu destaque nessa área foi tão grande que o Imperador incumbiu os Imperial Fists e seu primarca de construir o Palácio Imperial na Terra. O Palácio Imperial deveria ser inexpugnável. Nenhuma força inimiga jamais deveria penetrá-lo. Esse destaque renderia a inimizade e rivalidade com seu irmão Perturabo e sua legião, os Iron Warriors. Com a conclusão da cruzada de Ulanor contra a ameaça orc, Horus Lupercal foi declarado War Master do Império. Seu título de War Master garantiria domínio sobre todo o exército imperial, bem como todas as suas legiões. Muitos dos seus irmãos ficaram com ciúmes, mas Rogal Dorn aceitou pacificamente, pois sabia que era a vontade do Imperador. Ele conhecia as proezas marciais de Horus e sabia que era um comandante inigualável. O Imperador voltou à Terra para trabalhar no seu projeto da Webway e deixou Horus incumbido de continuar a cruzada e comandar os exércitos imperiais. Com a traição de Horus e sua rebelião, Rogal Dorn voltou à Terra com os Imperial Fists para preparar a Terra para os conflitos que inevitavelmente viriam. Preparou frotas e as lançou contra os traidores a fim de enfraquecê-los e atrasá-los. Quando chegaram ao Sistema Solar, encontraram Marte em chamas. O planeta vermelho queimava em uma guerra civil e as diversas facções dos mecânicos lutavam entre si. Por ordem de Malcador, o Sigilita, os Imperial Fists foram encarregados de suprimir essa rebelião. Através da galáxia, as diversas facções pró-Imperium e os rebeldes entraram em conflito e fizeram a galáxia arder em chamas. Com 2/3 de sua legião espalhados pela galáxia, a terceira parte ficou encarregada de fortificar o Palácio Imperial.
Os Imperiais Fists revestiram os muros com grossas placas capazes de suportar fogo de artilharia, e montaram poderosos canhões antiaéreos e artilharia de fogo pesada em seus muros. Reforçaram as defesas orbitais e construíram bunkers e fortificações. O círculo interior do palácio seria defendido pelo próprio imperador, as Irmãs do Silêncio e os Custódios. O muro exterior seria defendido por Rogal Dorn e os Imperiais Fists. Diversas armadas foram colocadas no caminho das tropas rebeldes de Horus, a fim de enfraquecê-los e atrasá-los. Rogal Dorn sabia que eles inevitavelmente viriam à Terra. Rogal Dorn deu aos seus capitães o comando das defesas orbitais da Terra e a ordem para destruir a armada de Horus. Qualquer nave rebelde que entrasse na órbita terrestre seria severamente bombardeada por fogo orbital ou destruída. A Alpha Legion entrou no sistema solar e, em conflito com as forças legalistas, começou a minar as defesas do Império. O próprio Alpharius, um dos primarcas da Alpha Legion, que tinham primarcas gêmeos, entrou em confronto com Rogal Dorn. Com muitas baixas para ambos os lados, Rogal Dorn foi ferido pela lança de Alpharius, mas com sua Chainsaw Blade conseguiu rasgar seu irmão ao meio, o matando em combate. Mesmo com diversas vitórias, não conseguiram barrar o avanço de Horus e ele chegou à Terra. A batalha se tornou uma batalha de cerco, e Horus e os Iron Warriors da 4ª Legião enviaram ondas e mais ondas de soldados contra o Palácio Imperial, ajudados por Fulgrim e sua legião. Milhares morreram, mas Horus e seus traidores não conseguiram derrubar as defesas do Palácio Imperial. Com os reforços chegando, vieram os Ultramarines, os Dark Angels e os Space Wolves. Horus viu que estava ficando sem tempo e baixou o escudo da sua nave em um claro convite ao Imperador. Rogal Dorn, Sanguíneos e o próprio Imperador invadiram a nave de Horus, a Vengeful Spirit, junto com os soldados de ambas as legiões e os Custódios. Espalhados durante o teleporte, Rogal Dorn e seus soldados tiveram que massacrar toda a resistência ao longo da nave para chegar até onde Horus estava. Chegando lá, horrorizado, viu seu irmão Sanguíneos morto, o Imperador com o corpo despedaçado, mas ainda vivo. Correndo contra o trono, o levou à Terra e o ligou a um suporte vital, chamado Trono Dourado. O Imperium foi preservado, mas o custo foi devastador. Os traidores debandaram após a morte de Horus e foram caçados por toda a galáxia. Suas tropas perseguidas e sofreram pesadas baixas. Muitos dos rebeldes fugiram para o Olho do Terror e se alinharam com as forças demoníacas do caos. Furioso, Rogal Dorn e a 7ª Legião perseguiram e destruíram toda e qualquer força rebelde que conseguissem encontrar. Perturabo e os Iron Warriors nutriam um ódio extremo pelas Imperiais Fists. Construíram em um planeta chamado Sebastians IV uma colossal fortificação chamada de Iron Cage, ou a Jaula de Ferro, e desafiaram os Imperial Fists a trazê-los à justiça. Rogal Dorn e a 7ª Legião tomaram o desafio como um imenso insulto, e com a totalidade de suas tropas invadiram a Iron Cage, com o intuito de destruir, de uma vez por todas, Perturabo e sua legião. Por semanas e com imensas baixas para ambos os lados, a batalha foi travada dentro do Iron Cage. Mesmo com imensa dificuldade, os Imperial Fists conseguiram avançar, provando sua superioridade. Mas Rebut Guilliman, dos Ultramarines, decidiu intervir e ajudar os Imperial Fists. Sofrendo pesadíssimas baixas,
Perturabo e sua legião fugiram envergonhados. Com a derrota de Horus, Rebut-Gilliman assumiu como Lorde Comandante do Império e dissolveu as legiões em capítulos menores comprimidos em 1000 Astartes cada. O intuito de Rebut-Gilliman é que nenhum homem tivesse poder militar suficiente para iniciar outra rebelião dentro do Império. Esses ficariam conhecidos como Codex Astartes. Os Imperiais Fists foram divididos em 5 capítulos: os Crimson Fists, os Excoriators, os Iron Knights, os Fists Exemplares e os Black Templars. Por 2 décadas, as tropas legalistas caçaram os rebeldes, e os Imperiais Fists trataram de alistar novos membros para suas fileiras, recuperando pouco a pouco sua força de combate. Durante a Cruzada de Abaddon, Rogal Dorn, primarca da Legião dos Imperiais Fists, foi dado desaparecido em ação. Apenas seu punho foi encontrado em uma frota de invasão das forças do caos. Os Imperiais Fists são venerados pela população do Império, perdendo apenas para os Ultramarines no clamor do povo. Seus muitos feitos e a defesa da Terra proporcionou uma vasta fama pela galáxia. Sua cor principal é um amarelo dourado. As vastas tropas dos punhos imperiais a usam com distinção. Os Tech Marines dos Imperial Fists usam vermelho, lembrando os Tex Adepts de Marte. Os bibliotecários pintam suas armaduras de azul, e os capelães adornam sua armadura de preto. Durante a Grande Cruzada, a 7ª Legião foi uma das maiores, se não a maior legião, contando com quase 100.000 Astartes. Durante o confronto com as forças rebeldes de Horus, os Imperiais Fists tinham uma frota de 1.500 naves de combate em sua armada, liderada pela gigantesca nave capitânia, a Phalanx. Depois da heresia de Horus e da desastrosa campanha na Jaula de Ferro contra Perturabo, os números dos Imperial Fists foram severamente reduzidos. Tiveram que se adaptar ao novo Codex e criaram esquadrões balanceados de 100 Astartes. Mantendo sua tradição de guerra de cerco e táticas de combate urbano, seus números foram crescendo rapidamente. Os Imperiais Fists têm diversas fortalezas e monastérios espalhadas por todos os cantos do Império, e recrutaram milhares de candidatos a Astartes, o que fez com que sua recuperação fosse rápida. A semente genética dos Imperiais Fists são extremamente estáveis em comparação com suas contrapartes de outras legiões. Não mostram sinais de mutação e de degeneração com o passar do tempo. Os Astartes da 7ª Legião são incapazes de utilizar a glândula Belcher, condutora de ácido, nem a Susan Membrane, que permite que os Astartes fiquem em hibernação prolongada. Durante seu tempo livre, os Astartes da 7ª Legião têm um passatempo peculiar. Eles fazem gravuras nos ossos dos mortos em combate, como uma forma de honrar os mortos e lembrar seus feitos. Eles carregam consigo esses ossos e os ornamentam em suas Power Armor. A propensão dos Imperiais Fists para a guerra mecanizada e fortificação incorpora o fascínio do capítulo pela organização, disciplina e doutrina. Meticulosos na implementação de estratégias de batalha e na cooperação com as forças aliadas, os Imperial Fists melhoraram grandemente as forças com que trabalharam. Influenciaram a disciplina e organização de outras legiões. Uma legião caracterizada por tradições, honra e ritos de passagem. Consagram sua representação como guerreiros ferozes a serviço do Império. Os Imperiais Fists personificam a coragem e o desafio do seu pai genético a se negar ao caos e a lutar contra os poderes ruinosos do caos. Motivados a servir como personificação da força indomável de seu primarca,
Os Imperial Fists se recusam a recuar em batalha, quando homens comuns recuariam. Incansáveis na perseguição às forças ruinosas do caos e aos inimigos do Imperium, os descendentes de Rogal Dorn vigiam o mundo trono e jamais sucumbirão frente ao pesado fardo de defender o Império. Paragões do dever, ordem e sacrifício, os Imperial Fists aguardam vigilantes o retorno do seu primarca e para a última guerra para destruir os inimigos da humanidade. Pois a 7ª Legião já esteve em todas as guerras que quase afundaram a humanidade e destruíram o Império. Mas enquanto sua vigília permanecer, o Império permanecerá de pé. Se você gostou, considere se inscrever, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.